Deus existe? Olá a todos, bem-vindos. Este canal se propõe a apresentar uma série de argumentos não religiosos em sequência lógica e de fácil compreensão a respeito da possível existência de um Criador, pelos humanos chamado de Deus. Trata-se da exposição de um ponto de vista a qual visa confirmar se esta maneira de pensar está certa ou não. Para isso, conto com a ajuda dos que assistirem os vídeos integralmente, registrando suas opiniões ou perguntas no campo dos comentários. A maneira correta de examinar e avaliar essa série de vídeos é assistir em ordem sequencial, do primeiro ao 12º. Assistir em sequência aleatória não favorece a compreensão dos argumentos. A ordem em que esse tópico será explorado é a ordem em que os episódios devem ser assistidos para que seja tirado o melhor proveito. Essa ordem será a seguinte. Primeiro episódio. Deus existe? Por que essa pergunta deveria nos interessar? Segundo episódio. Contagem regressiva. Tempo. Terceiro, ônibus, passado. Quarto episódio, dominó. Alguém é necessário. Quinto, evidências, inteligência. Sexto, mas e daí se Deus existe? Sétimo, o manual de instruções. Oitavo, a Bíblia, a única que preenche todos os requisitos. Nono, quem é Deus? Décimo, o que Deus poderia querer de nós? 11º, existe religião verdadeira. Qual é ela? 12º e último episódio. Se Deus existe, como será o futuro? Para o proveito coletivo, eventuais dúvidas e perguntas serão comentadas em vídeos separados após o 12º episódio. De preferência, assista em tela cheia e usando fones de ouvido. Agradeço antecipadamente a todos e se alguém souber de algo melhor, espero que me conte. Segundo episódio. Deus existe? Contagem regressiva. Tempo. Versão com alguns conceitos de física e cálculo. No episódio anterior, que foi o primeiro da série de 12, vimos os motivos que uma pessoa humilde tem para estar disposta a considerar a possibilidade de um Criador de todas as coisas existir ou não. Vimos também as razões que fazem desta pergunta a mais importante que existe e fazem da nossa resposta a única que poderia nos libertar definitivamente de um possível mito, ou então nos fazer conhecer o único que poderia resolver os problemas tão graves que a humanidade enfrenta. Neste episódio, que é o primeiro de 4, vamos analisar raciocínios simples, baseados em evidências inegáveis, que vão nos ajudar a tirar uma conclusão a respeito da hipótese de Deus existir de verdade ou não. O resumo deste episódio é: sem a existência de algo visível ou invisível, a contagem do tempo não existiria. A existência do tempo é fruto da existência de algo ou alguém envolvido em alguma situação. Por sua vez, a criação do primeiro algo ou alguém para que pudesse começar a contagem do tempo dependeria de outro algo ou alguém não sujeito à passagem do tempo. A linha de raciocínio deste episódio se baseia na contagem do tempo. Vejamos no que implica a contagem regressiva do tempo para o surgimento de cada coisa no universo.
O momento inicial, onde começou uma figurativa contagem regressiva para o seu nascimento, por exemplo, foi o primeiro instante da criação do tempo. Se o tempo nunca tivesse tido um começo, essa contagem regressiva seria infinita. A consequência disso seria que você, eu e todos nunca teríamos nascido. Mais adiante, vamos ver as implicações de o tempo obrigatoriamente ter tido um começo. O tempo é uma das 3 coordenadas identificadoras de cada evento no universo. Define-se um acontecimento identificando o que ou quem esteve envolvido, onde foi o ocorrido e quando. Nesse episódio, vamos analisar o quando de cada evento que já aconteceu no passado. Se o tempo que já se passou fosse infinito, antes de cada coisa ou pessoa vir à existência, nada teria aparecido, nascido ou existido. Se o tempo não tivesse tido um começo, antes do qual ele não existia, ou seja, se a regressão no tempo em direção ao passado fosse infinita, nada, nunca poderia ter acontecido. Isso porque sempre haveria um tempo infinito a ser decorrido antes de qualquer fato acontecer. Haveria um tempo que nunca teria fim em direção ao passado, antes de você e eu nascermos, ou de qualquer outro evento na história ter ocorrido. Antes de você nascer, sempre teria de haver um momento anterior, furando a fila, adiando infinitamente seu nascimento em direção ao futuro, deixando isso sempre para depois e depois, resultando em você nunca vir a existir. Portanto, o regresso infinito no tempo em direção ao passado é impossível. Em direção ao futuro, sim. O avanço do tempo é possível, assim como acontece com a escala numérica, a qual obrigatoriamente tem um começo, o zero, e avança indefinidamente. Se o futuro vir a ser infinito, isso não terá qualquer influência no que já aconteceu no passado ou está acontecendo agora no presente. Vai daí que, para termos nascido e para tudo que está registrado na história ter acontecido, o tempo tem de ter tido um começo, antes do qual ele não existia como o conhecemos. Tem de ter tido um marco zero, um momento inicial, a partir do qual começou, em sentido figurado, uma contagem regressiva para acontecer cada evento passado, presente e futuro. São enormes as implicações do tempo ter tido um começo, um momento de criação, pois levanta as seguintes questões: quem ou o que? Há quanto tempo atrás? E com que propósito criou o tempo? Com que propósito? Naturalmente, foi para que alguma coisa pudesse acontecer, pois quando não dá tempo de algo acontecer, não acontece. Quem ou o que criou o tempo, vamos analisar mais adiante. Primeiro, vamos ver o quando da questão. Numericamente, não se sabe exatamente quando o tempo veio à existência, mas é possível saber simultaneamente com o que o tempo teve um começo. Obviamente, o tempo veio à existência no momento em que algo foi criado, pois quando nada existe, é impossível e até inútil contar tempo,
porque nada acontece. Dessa forma, vemos que o tempo foi um subproduto da criação de algo, com o qual alguma ocorrência poderia acontecer. O registro histórico de todo evento no universo se baseia em 1. O que, referente à matéria, em qualquer forma ou estado. 2. Onde, se refere à localização do evento. 3. Quando, se refere ao ponto identificador do evento na corrente do tempo. Sem qualquer um desses 3 parâmetros, os outros 2 são inúteis e nada poderia existir. Sem matéria, tanto o espaço como a contagem do tempo seriam inúteis, pois não precisaria haver aonde nem tempo para algo acontecer, envolvendo alguém ou alguma coisa. Sem espaço, onde aconteceria um evento qualquer envolvendo matéria? Coisas, objetos, pessoas, etc. Em lugar nenhum, nenhum acontecimento acontece. Sem tempo, quando essas pessoas ou coisas se envolveriam em acontecimentos? Um evento que acontece nunca, não acontece. Por exemplo, quando a polícia investiga um acontecimento num espaço ou lugar, ela não interroga todas as pessoas que já estiveram nesse espaço, somente as pessoas que estiveram naquele local no tempo do evento sendo investigado. Daí se nota a estreita relação do tempo com pessoas ou coisas e com um determinado local ou espaço. Tempo, matéria e espaço são intrinsecamente interdependentes. Poderíamos falar a respeito da matéria, que seria o que de qualquer questão, e do espaço, ou localização, onde eventos acontecem, que seria o onde de qualquer questão. Mas vamos falar do tempo, que é o quando de cada evento ou acontecimento. Já se perguntou alguma vez, antes do tempo começar a contar, ou se o tempo parasse, ou não existisse, o que aconteceria? Tudo ficaria parado, imóvel? A contagem do tempo só é possível a partir da existência e do movimento do que existe, coisas, objetos, pessoas, etc. Visto que toda a matéria existente é feita de átomos, se o tempo parasse ou não existisse, os elétrons também parariam de vibrar nas proximidades dos núcleos de seus átomos. Como resultado, os chamados fótons, responsáveis pela luz, também parariam no tempo, ficariam, teoricamente, imóveis, com velocidade igual a zero. A famosa equação de Einstein diz que energia é igual ou equivale a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. A descrição que o Google faz da equação da relatividade de Einstein diz que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, a qual quer dizer que, num sistema, a energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, onde E representa a energia contida na massa do elemento em questão, M representa a massa de qualquer elemento que compõe qualquer matéria, coisas, objetos, pessoas, etc. E C ao quadrado representa a velocidade da luz ao quadrado. Então, tendo em vista que os átomos que compõem toda a matéria são pura energia condensada e combinada,
conforme a equação energia equivale a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, se o tempo não existisse ou parasse, a velocidade de movimentação dos elétrons de todos os átomos iria zerar, assim como também a velocidade da luz. Usando a equação de Einstein, veremos que se o tempo não existisse ou parasse, não poderia existir matéria, em qualquer forma ou estado. Substituindo a velocidade zerada de todas as coisas, inclusive da luz, no formato original da equação de Einstein, temos que, se energia equivale a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, então energia equivale ou é igual a massa vezes zero ao quadrado. Ou seja, energia usada para a existência dos elementos de qualquer matéria é igual a massa do determinado elemento vezes zero ao quadrado. Zero porque a velocidade da luz, quando o tempo não existe ou para, é zero. Então temos que zero ao quadrado é igual a zero vezes zero, que é igual a zero, pois zero elevado a qualquer expoente é igual a zero. Portanto, energia é igual a massa vezes zero. Massa de qualquer elemento vezes zero é igual a zero. Por exemplo, 5 vezes zero é igual a zero mais zero mais zero mais zero mais zero, ou seja, zero. Então, a energia é igual a zero quando o tempo não existe ou para. Assim, de acordo com esse resultado, energia é igual a zero quando o tempo não existe ou para. Ou seja, o valor da energia empregada para produzir a massa de qualquer tipo de matéria parada no tempo seria zero. Em resumo, a energia empregada em qualquer matéria parada no tempo, com suas partículas atômicas e subatômicas imóveis e com sua energia cinética zerada, é zero. Por conseguinte, sem energia não existe matéria. Energia zero significa a não existência de qualquer matéria. Elementos químicos, substâncias, coisas, objetos, nós, pessoas, etc. Se a energia disponível não se emprega para nada, não é usada e não se perde. Fica em reserva, como acontece nas hidroelétricas e na rede de energia elétrica. Assim como disse um sábio do passado. Lembre-se então do seu grandioso Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias calamitosos de aflição, se referindo à velhice, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho prazer neles. Então, o pó volta à terra de onde veio, e o espírito, ou a energia de vida, volta ao verdadeiro Deus que o deu. Outra maneira de comprovar que antes de haver tempo, ou se ele parasse, nada poderia existir, seria usar a equação da relatividade de Einstein no seguinte formato. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, se a massa está multiplicando a velocidade da luz ao quadrado, ela passa para o outro membro dividindo a energia. Então fica assim, a velocidade da luz ao quadrado isolada num membro é igual à energia dividida pela massa. Então a velocidade da luz, que se o tempo parasse seria zero ao quadrado, seria igual à energia dividido pela massa. Então zero ao quadrado é zero vezes zero. Zero vezes zero é zero. Então, o resultado seria que zero é igual
a energia dividido pela massa. Tudo isso se o tempo não existisse. Ou, invertendo os membros, energia dividido pela massa de certa substância, certo elemento, é igual a zero. Só existe uma possibilidade da divisão de energia dividido pela massa dar zero. É a energia ser zero, pois zero dividido por qualquer número tem o zero como resultado. Por conseguinte, se a energia para produzir massa for zero, não existe matéria ou massa, pois matéria é feita de energia. Como resultado, a própria equação de Einstein entra em colapso matemático. Isso porque, se a energia é zero, e como consequência a matéria cessa de existir, ou seja, também zera, o resultado da divisão entre as duas é infinito. E não somente o zero da velocidade da luz zerada ao quadrado. Pois, fazendo a operação inversa, multiplicando o resultado da divisão, assumindo que ele seja qualquer número, pelo denominador zero da massa zerada, o resultado vai ser sempre o zero da energia zerada. Qualquer número vezes zero é zero. E, no entanto, com o tempo parado ou inexistente, sabemos com certeza que a velocidade da luz seria zero, e não qualquer número. Assim, sem o tempo, provavelmente toda a matéria no universo conhecido iria colapsar, se desintegraria, retornando a um estado de pura energia, assim como era antes de virem à existência o tempo, a matéria e o espaço que a contém. Em termos simples, se o tempo não existisse ou parasse, nada material existiria. Sobraria só a energia. A primeira lei da termodinâmica sobre a conservação de energia confirma isso. Energia não pode ser criada ou destruída, somente pode tomar forma de matéria ou vice-versa. Energia a qual, em si, não existe em estado físico ou material, e, portanto, nada pode acontecer com ela para que haja contagem de tempo, e muito menos precisa de espaço para que ela possa existir dentro dele. Portanto, antes do tempo vir à existência, não poderia haver matéria, coisas, pessoas, etc. E vice-versa também. Sem matéria, não poderia haver contagem de tempo. No começo, nós vimos o exemplo da contagem regressiva para a existência de qualquer coisa. Sendo a veracidade desse exemplo uma certeza, obrigatoriamente o tempo teve de ter tido um começo. Assim, antes dele começar a fluir, só existia energia em estado estático, em reserva, a ser utilizada para uma eventual futura formação de qualquer matéria num determinado espaço ou localização. Alguém, alguma coisa ou evento que não está sujeito à contagem do tempo deve ter dado início à existência de algo material e colocá-lo em movimento para que o tempo começasse a contar. Esse alguém, alguma coisa ou evento, obrigatoriamente teria de 1. Não estar sujeito à passagem do tempo, ou seja, ser eterno, ser transcendental, atemporal. 2. Teria de dispor de um intelecto capaz de ter o conhecimento necessário de como condensar e combinar energia para produzir matéria. 3. Para isso, teria de dispor também de muita energia
em reserva. 4. Teria de ser algo ou alguém que, por não estar sujeito à passagem do tempo, o qual tempo, lembrem-se, não existia antes de ser criado, seria eterno, sem começo e sem fim. Admitidamente, estes são conceitos difíceis para qualquer humano entender plenamente, por não dispormos de exemplos materiais de eternidade no nosso cotidiano. Mas muitas coisas que não vemos ou sentimos no nosso dia a dia, nós aceitamos sem questionar, como, por exemplo, a temperatura no núcleo do Sol, que calcula-se ser de 15 milhões de graus centígrados. Ninguém sabe, por experiência própria, que tipo de ambiente é esse. No entanto, a gente acredita que tais temperaturas possam existir. Lembrem-se, o criador de um rádio não pode existir dependente do rádio, fazer parte integrante dele, ou estar sujeito ao seu funcionamento. Assim, esse alguém, alguma coisa ou evento que deu origem ao tempo não pode estar dentro do que conhecemos existir, como é o caso do tempo, do espaço ou de toda a matéria que existe. Vai daí que, no caso da criação do tempo, seu criador não poderia depender ou estar sujeito ao fluxo do tempo, como nós o sentimos fluir. Alguma coisa ter criado o tempo não pode ter sido, pois coisas não têm consciência, portanto, não têm vontade nem propósito. O mesmo vale para um evento. Um evento é sempre consequência de outro evento. E nós já vimos que nenhum evento acontece quando não há fluxo de tempo. Deste modo, só pode ter sido alguém obrigatoriamente eterno, com muito conhecimento e poderoso o bastante para ter criado tudo que vemos, e assim dar início à contagem do tempo. O argumento cosmológico do cientista e 11º presidente da Índia, chamado Abdul Kalam, diz que tudo o que teve um começo necessariamente teve de ter uma causa. E isso é bem atestado pela ciência. Visto que o regresso infinito no tempo é impossível e que ele tem de ter tido um começo, e com base no argumento de Kalam, a criação do tempo obrigatoriamente teve uma causa, não sujeita ao tempo, o qual, antes da sua criação, obviamente não existia. A questão da causa sem começo, ou causa não causada, que causou o começo de toda a criação, será abordada no episódio número 4. Se esse raciocínio estiver correto, temos dado voltas em círculos, pois há mais de 3.500 anos atrás, homens simples, sem muito estudo, já sabiam de tudo isso, simplesmente por ler a primeira frase do livro tido como sagrado mais impresso e distribuído no mundo, a qual frase afirma: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No próximo episódio, veremos uma outra linha de raciocínio bem mais simples e curta do que essa da contagem regressiva do tempo, mas igualmente eficiente em responder à pergunta mais importante que já se fez: Deus existe? E se alguém souber de algo melhor,
espero que me conte, pois o sábio muda de opinião, o tolo jamais. Até a próxima e até lá, fiquem todos bem.